Oi, gente, bom dia mais uma vez, né? Mais uma sexta-feira aí que nós estamos chegando e mais uma sexta-feira também que nós vamos continuar a ver assuntos de português. Nessa hora, cada um de vocês vai abrir um módulo aí, ó, a partir da página 77 e nela vocês vão encontrar algo chamado Crônica, um olhar sobre o cotidiano, que é o assunto que nós estamos estudando. E nesse conteúdo, o que é que vocês vão enxergar? Que lá vai ter uma produçãozinha textual a se fazer. É isso daí. Essa vai ser a nossa segunda produção textual feita, tá? Então, façam para a gente ter aí uma pontuação na disciplina de redação. Vai servir como trabalho, tá bom? Então, vocês já têm uma série de aulas sobre o conteúdo crônica e hoje vocês vão botar a mão na massa, literalmente. Olha aí, pegar o caderno, pegar o lápis e produzir aquele belíssimo texto, aquele texto bacana que vocês vão gostar, que quem lê vai gostar, que o professor aqui vai ficar orgulhoso, tá? Então, eu vou recapitular com vocês as características do gênero, vou mostrar de novo mais ou menos tudo que tem que ter nesse texto, tá? E aí, a partir disso, é que vocês vão fazer a leitura da página 77 para poder entender direitinho como vai se dar essa produção textual, certo? Lembrando que a crônica é um gênero que ela aborda aspectos da sociedade, né? Então, é bacana de se fazer por isso. Você não vai precisar estar criando coisas que não existem. Pelo contrário, você vai fazer seu texto baseado em uma situação real, que realmente aconteceu contigo, tá bom? Ou, se não quer que seja algo que aconteceu contigo, algo que você possa ver que acontece com frequência no nosso dia a dia. Então, esse vai ser o nosso conteúdo de hoje, tá? Espero que todo mundo fique bem atento aí, preste atenção direitinho para conseguir realizar esse trabalho, que não vai ser nada difícil, né? A missão de vocês será apenas construir um texto. E isso vocês sabem fazer muito bem, né? Porque a imaginação do sétimo ano, graças a Deus, está lá em cima, de criatividade e coisas boas aí dentro dessas cabecinhas de vocês, tá, gente? Antes de mais nada, deixo um abraço aqui cheio de saudade para cada um de vocês, tá? E aí, agora a gente vai embarcar de vez nesse conteúdo. A gente está vendo aí a alegria dos Minions, os Minions aí, né? Oh, vibrando, porque é aula de produção. Professor G. Anderson, Escola Naneri, chegando aí na sua casa. Tá lá? Aí, para começo de história, eu coloquei umas imagens aí para vocês verem. Porque, na verdade, nós pensamos melhor, né? Quando tem uma associação de texto e de imagem. Professor, mas imagem não é texto? Verdade. Boa lembrança aí, tá? Texto imagético e texto escrito. Nosso cérebro ele vai funcionar melhor tendo essas duas junções, tá? Aí eu vou ter aqui que a crônica é um tipo de texto e esse texto vai vir baseado em fatos que surgem no cotidiano. Então, é um texto que nós vamos ver a possibilidade de ações do nosso dia a dia. Vejam aí, ó, eu tenho uma criancinha abandonada na rua, eu tenho um ônibus lotado com pessoas caminhando ali nas ruas, né? Crianças tomando banho de chuva, outras pessoas aqui também caminhando, falando ao celular, carregando compras. Então, a crônica pode nascer de um momento desse daí. Por quê? São textos baseados em fatos que surgem no cotidiano. E aí, todos esses aspectos que eu mostrei aí, dessas imagens, são pautas do cotidiano. Observa, você, se nunca pegou um ônibus na vida, já viu alguém pegando um ônibus. Ou, se já andou, você deve saber que muitas vezes, a depender do horário do ônibus, ele vai estar lotadíssimo. E aí você pode fazer uma crônica a partir disso. Ontem, enquanto estava no ônibus,
De repente eu ouvia a conversa de duas senhoras por trás de mim. Elas falavam sobre a aposentadoria, que já estava chegando próximo e tal, e de repente eu comecei a pensar quanto tempo ainda faltava para que eu conseguisse isso, o que era que eu tinha que fazer. Fiquei agoniado ouvindo aquela conversa e tal. Veja, eu estou começando a criar uma crônica a partir de um evento que aconteceu dentro do ônibus. Ou se fosse no caso aí, ó, da criança tomando banho de chuva. Quem nunca tomou banho de chuva? Ei, menino, que lembranças que eu tenho, viu? Porque banho de chuva é um negocinho bom. Maninha sempre puxava minha orelha, dizendo, menino, tu vai ficar gripado, menino, sai da chuva. E a gente lá, eu e meus irmãos tomando banho. Quando entrava para dentro de casa, o chicotinho verde estava lá esperando. Mas aí a gente lembra, né, dessas coisas bacanas que aconteceram em nossas vidas. Chuva é algo, sei lá, inexplicável, é muito bom de se sentir. E aí eu poderia fazer uma crônica a partir disso, da vez que eu e meus irmãos estávamos tomando banho de chuva. Então, eu começo a perceber que a crônica é um texto narrativo. E essa narrativa vai seguir a ordem geral da narração. Vai ter o início, vai ter os personagens aí envolvidos, vai ter um narrador, aí vai ter que começar a ter as complicações dentro da narrativa. Depois eu vou ter o clímax. O que é o clímax, professor? É o momento ápice. É aquele momento que você consegue ver que as coisas estão acelerando ali no texto e deixando você cada vez mais envolvido. Vou te dar um exemplo. Todo anime, todo desenho, toda série, toda novela, quando está perto de finalizar o capítulo, ele vai ficando mais emocionante. E aí, quando você acha que as coisas vão acontecer, de repente, pá, terminou o episódio. Congelou ali. Lembram de Avenida Brasil, a novela que passava à tarde? A gente via que, de repente, ó, quando Carminha estava lá falando alguma coisa, pá, a imagem ficava preta e branca. Então, ali talvez chegando no nosso clímax. E aí, toda vez na novela, esse clímax é diário, né? Todo dia tem um clímax ali, um momento ápice. Nas narrativas, não tem que ser toda hora. Vai ter um momento do texto que vocês verão a presença desse clímax, tá bom? E aí, só para terminar, vai ter o desfecho dessa história. É você concluindo como é que foi. Então, para ficar claro, a crônica pode surgir de qualquer assunto do nosso dia a dia. Aí, relembre as características desse gênero textual. Anota aí, se liga. É um texto narrativo, como eu acabei de falar. Se é narrativo, é uma narração, essa narração ela pode conter descrições. Então, eu posso falar da casa da minha avó. O que é que tem na casa da minha avó? Eu posso falar. É um texto descritivo também. Apresenta narrador. Lembre-se que esse narrador, perdão, ele é em primeira pessoa. Por quê? Porque é um narrador que é como se fosse você, contando sua própria história. Então você vai ver que o personagem participa da história. Vai ter, professor, narrador que é observador? Vai. Pode ter crônica que tem um narrador que não está participando da história. Mas a maioria das crônicas, quem é o narrador é o próprio personagem. Por isso que o texto é narrado em primeira pessoa, tá? E aí vocês vão encontrar marcas da informalidade nas crônicas. Então, você vai ter uma linguagem moderada, nem tão gramatiqueira, nem tão informal. Mas lembram daquele último texto que eu li para vocês na aula anterior? Na aula anterior, nós vimos que aquela moça falava coisas do seu dia a dia, da sua oralidade. Olhos esbugalhados, veja seu polícia, são frases do discurso oral. Então, dentro das crônicas, vocês vão encontrar traços de informalidade, certo? Aqui já fica como uma revisãozinha para a nossa prova, tá? Desse conteúdo, porque, ó, estamos fechando uma sequência de várias aulas
só sobre o conteúdo crônica. Então, observa aí que essa linguagem é moderada, ou seja, tem passagens formais e informais. Além disso, tem um caráter subjetivo. Como assim, professor? O que é subjetividade? Já havia dito a vocês antes. Todo texto subjetivo é aquele que expressa o sentimento do personagem, o sentimento do narrador. Então, vocês vão encontrar essa subjetividade nesse sentido. Tem por finalidade emocionar, fazer rir, fazer pensar, criticar. São mais uns dos aspectos, entre tantos outros, desse tipo de gênero textual. Ele não é um texto longo, então, quando você estiver fazendo seu texto, no máximo uma página aí já está perfeito para você. Não vai precisar fazer 2, 3, 4 páginas, não, tá? Porque é um texto curto. Além disso, apresenta reflexões. E aí essas reflexões são carregadas de críticas à sociedade. A gente vai ver que os narradores, eles vão falar, por exemplo, eu posso fazer uma crônica onde eu tenho aqui em Petrolina, duas pessoas conversando e de repente uma pega o celular e fica falando só pelo celular e esquece que está com alguém. Eu posso fazer uma crônica surgindo disso. Então, eu vou revelar uma reflexão. Nossa, as relações sociais são cada vez mais colocadas para trás, graças ao celular, graças à tecnologia. Então, é complicado se pensar nisso, né? E aí, para que isso seja perceptível no seu texto, o narrador ele começa a dar opiniões. Então, opiniões são vistas dentro do texto, tá? De que aquilo precisa mudar, o porquê que as pessoas fazem aquilo. Então, há o ponto de vista do narrador. Há também a presença do discurso direto e do discurso indireto. Lembrando que o discurso direto é quando o narrador deixa o personagem falar. E aí essas falas vocês verão entre aspas ou indicadas pelo travessão. Na crônica, geralmente isso acontece pelo travessão, 2 pontos, travessão. Ou simplesmente travessão lá, tá? E aí você percebe que a personagem está falando. Enquanto que no discurso indireto, não. É o narrador que fala por ela. Por exemplo, no discurso direto, eu poderia dizer assim: Maria chegou até Joana e disse: Joana, vamos à feira? Pronto. Aqui é um discurso direto, porque o narrador diz que Maria veio até Joana e falou. Logo em seguida, Maria fala. Aí, se fosse um discurso indireto, Maria não falaria mais, o narrador falaria por ela. Veja, Maria foi até Joana e disse que iria à feira, ou convidou-a para ir à feira. Então, se liga nisso daí, tá? Tem um espaço reduzido. Por que o espaço não é amplo? É pequeno, professor? Porque se o texto é curto, se não precisa ter tantos personagens, então não é necessário a história acontecer primeiro dentro de um quarto, depois numa sala, depois num restaurante. Não, é num espaço só e é um espaço reduzido, tá? Além disso, a gente vai ver a percepção de tempo dentro desse texto. O tempo é outra característica bem marcante, porque a crônica ela se refere a um momento atual do nosso dia a dia, do contexto social atual. E aí você vai ver que o tempo é bem demarcado. Tempo cronológico é aquele que eu posso medir, que eu olho no relógio e olho, são 2 horas da tarde. Quando eu falo assim, era uma vez, eu não sei em que tempo era isso, não. Agora, quando eu digo hoje pela manhã, tá vendo? Ó, já sei que é hoje, sexta-feira, de manhã, tá vendo? Então, tempo cronológico, você consegue medi-lo. Seguindo, eu tenho as propostas de produção agora para vocês. A nossa primeira proposta, ela vai surgir a partir de uma fotografia. Então, como assim? Presta atenção aí que agora é um momento chave, é o clímax da nossa aula. Olha aí, o clímax, a parte mais importante dela. Ó, eu vou explicar para você como pode ser feita a sua crônica. Ó,
Aqui eu tenho uma foto que eu sempre deixo na minha mesa, que é... vou botar bem aqui para vocês verem. Esse guri aqui sou eu. Aqui é o meu irmão mais novo. E aqui é o meu outro irmão, o irmão do meio, tá? Jonas Felipe, professor G. Anderson. Eu sempre guardo essa foto comigo, porque representa um momento bacana da minha vida. Eu gosto de lembrar da minha infância, gosto de lembrar dos meus irmãos, e aí ela fica aqui na minha mesa de estudos, tá? Por exemplo, eu poderia criar uma crônica a partir dessa foto. Acreditam? Eu poderia. Eu poderia dizer para vocês, ó, que aqui foi a minha primeira vez que eu andei a cavalo. Então, ó, eu vou começar lá meu texto, né? Era uma manhã de domingo em Santana de Sobrado. Vocês sabem que eu vim de Santana de Sobrado, né? Moro aqui hoje, mas sou de Santana. E aí, vejam, ó. Era uma manhã de domingo em Santana de Sobrado, quando estava acontecendo uma vaquejada. Meu pai e meus irmãos foram vê-la e eu fui com meu tio também. Chegando lá, encontrei-os. E aí começamos a observar todos aqueles cavalos, ficamos encantados, querendo montar. E aí a emoção tomou conta da gente. E de repente nós somos convidados a montar em um cavalo. Olha aí, eu comecei a fazer a minha crônica, tá? Personagens, eu e meus irmãos. Espaço, a praça ali de Santana. O local é em Santana. E aí, ó, vê que o personagem está contando sua própria história. Eu e meus irmãos fomos, meus irmãos foram na frente. Tá vendo aí? Então, o narrador participa da história. Essa crônica, se eu fosse continuar, eu ia procurar momentos críticos para fazer o leitor refletir. Por exemplo, se eu estou falando de infância, eu poderia fazer você pensar que eu sinto saudade da infância e que é ruim crescer. E aí eu deixo essa reflexão, tá? Que realmente aproveitem a infância de vocês, porque quando a gente cresce, a gente fica, porque eu não aproveitei, porque eu não brinquei mais, porque eu não estudei mais. Então, aproveita a infância de cada um de vocês. E aí, por exemplo, é nesse sentido que eu quero o texto. A primeira proposta é vocês fazerem a crônica a partir de uma foto. Você pode pegar uma foto da internet ou você pode tirar uma foto. Pega aqui o seu celular, o meu celular está ali longe de mim, mas suponhamos, aqui é meu celular. Peguei ele, tirei uma foto de uma rosa aqui no meu muro. Então eu vou fazer uma crônica a partir dessa foto aqui, dessa rosa e tal. Tirei a foto do meu cachorro aqui, com o que é que ele está fazendo? Rasgando uma meia, ele está derrubando alguma coisa. Fotografei mesmo na hora. E aí, o que é que vocês enxergam? Essa euforia do cachorro, né? Então, eu posso falar da vez que o meu cachorro estava ali, ó, rasgando tudo. E aí, você faz a sua crônica sobre isso. Vejam só, o passo a passo. Produzir uma crônica a partir de uma fotografia seria a proposta número 1. Para decidir a melhor foto para a sua produção, siga estas dicas. Observe o que mais chama a sua atenção nas imagens, o personagem, a paisagem, o fato registrado e etc. Por exemplo, aqui eu peguei umas imagens do Parque Municipal. Eu poderia dizer que aqui no parque algumas crianças estavam muito felizes a brincar. E aí eu começo a fazer o meu texto observando os personagens. Quem são os personagens? As crianças. Onde foi que aconteceu? Aconteceu no parque. E aí como era o parque? Olha lá a paisagem do parque. Ó, tem muito verde, tem areia, tem brinquedos, né? E aí você vai registrar o fato. O que é que está ali naquela foto? Porque, ó, essa foto não está escrita, não tem nada escrito. E eu estou conseguindo falar tudo. Por quê? A gente consegue ler imagens. Olha essa terceira imagem aqui. Todo mundo conhece, né? O Cine River Shopping. Então, lá na praça de alimentação, quando você chega, você vê o cinema. Estou vendo pessoas na fila. Então, vou falar uma crônica, vou fazer uma crônica a partir dessa foto aí.
Essa foto está mostrando, né, as pessoas numa fila. Então, eu poderia falar da vez que eu estava na fila de cinema. E aí eu estava ansioso para assistir Vingadores. Eita fila, menino! Eita fila grande! Mas, ó, aí nós temos que ver essa questão de olhar para a foto e conseguir escrever a partir dela. Seria uma proposta bacana para você fazer seu texto. Então, você poderia pegar uma foto que você goste e aí, a partir dessa foto, você escreve seu texto. Imagine a história sugerida pela foto. Então, o que é que essa imagem sugere para você? E decida qual será a sua intenção comunicativa ao narrar. Você quer criticar a partir dessa foto? Você quer fazer alguém rir a partir dessa foto? Ou quer expressar seus sentimentos a partir dessa foto? E dentre outras características. Lembrando que a escolha da foto não tem que ser essas três aqui do slide, tá? Eu coloquei só como exemplo. Você escolhe uma foto que você queira. Ou fotos suas, ou você tira uma foto, tá bom? E aí é importante que, se você escolher essa opção, quando você mandar o seu texto para mim, manda também a foto que você tirou para o tio ver, tá? Porque o professor vai querer ver isso daí. Aí a proposta número 2 seria você fazer uma crônica a partir de suas emoções, a partir de suas sensações, de suas memórias, do seu cotidiano. Então, por exemplo, de repente você ia à padaria e viu o senhor morador de rua ali. E quando você voltou, você deixou um pão para ele. Aí você vai escrever sobre esse momento que você ajudou ao próximo. Ou, de repente, chegou na Ana Nery, voltamos à escola. Ou, no meu primeiro dia de aula, assim que eu entrei na Ana Nery, como foi? Faz uma crônica sobre seu primeiro dia de aula. Ou sobre uma feira do empreendedorismo que teve na Ana Nery e você gostou muito. Então, seria bacana, tá? Você fazer a partir de lembranças suas, de memórias suas. Ou a primeira vez que você foi à praia. Então, você vai ficar à vontade para escolher isso. Se você quer fazer a partir de recordações suas, ou se você quer fazer a partir de uma fotografia, tá bom? Para regrinhas de nossa escrita, o que é preciso? Lembre-se que se trata de um texto relativamente curto, então não pode ser um texto muito longo. Ele tem que ser escrito em primeira pessoa, ou seja, o narrador pode falar eu, tá? É escrito pelo eu. Eu vivia em Petrolina e tal. Então, pode aparecer a palavra eu, que apresenta opinião e reflexão do narrador. Então, o narrador ele tem que refletir dentro desse texto, tá? Dar sua opinião sobre aquele texto que ele está escrevendo, no qual pode ser usada uma linguagem informal. Então, você pode usar gírias dentro do texto. Olha que legal. Você vai conseguir usar as gírias. Outro fator comum aí é que você pode fazer um texto descritivo, descrevendo tudo que você viveu, narrando, né, que é contando, ou pode ser um texto poético, humorístico, reflexivo. E por último, você vai trazer o quê? Um título coerente com o texto, tá? Não adianta você fazer uma crônica lá bem legal e o título não ter nada a ver com ela. Então, para finalizar, certo? Você vê essa questão aí de colocar o título no seu texto. Porque o título é a identidade do seu texto. É ele que vai dizer sobre o que se trata, qual é o assunto que o leitor vai ler, tá bom? Então, a gente fica combinado aí, tá? Vocês vão produzir esse texto. Mais tarde, na aula interativa, eu falo para vocês direitinho para que dia vai ser. Vou deixar aí escrito também na descrição, mas na aula interativa, eu quero que vocês compareçam para eu explicar isso com mais calma, para aqueles que não conseguiram entender muito bem, tá bom? Grande abraço, ótimo final de semana para vocês e até segunda-feira. Cheiro no coração. Tchau, tchau, gente.